Olá! Hoje vamos falar sobre colesterol. E eu faço aqui uma pergunta. Será que o colesterol, ele é apenas um vilão? Claro que não é. O colesterol é importantíssimo para a formação das membranas das nossas células. Exatamente. É fundamental. Quero aqui fazer uma analogia. Imagine uma casa, ela é construída com os tijolos. Entre um tijolo e outro, tem o cimento. Nesse caso das células, seriam as proteínas. E depois tem o que se chama de rebocar, né? Rebocar aquela casa. Esse rebocar seria o colesterol. Imagina quando começa a acabar, cair esse reboque das casas. É assim. Ele é muito importante para a sustentação das nossas células. Mas, a partir do momento que começa a ter excesso do colesterol, chamado ruim, e uma diminuição do bom colesterol, que é o HDL, aí nós podemos ter problemas, como o entupimento, a obstrução das nossas artérias, levando a infarto e AVC, por exemplo. Mas o colesterol, ele é importante para a nossa vida, para a nossa célula. Estamos aqui de volta com Saúde em Seu Lar. Vocês viram no editorial que falamos um pouquinho a respeito do colesterol. E aí eu fiz a seguinte pergunta. O colesterol é somente vilão? Ou o colesterol também é importante para o nosso organismo, para o nosso corpo? Tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, meu amigo, meu colega, esse grande cardiologista, doutor Marcelo Ribeiro do Vale, que vai conversar conosco sobre colesterol e vai nos responder a essa pergunta, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo acha assim, eu tenho colesterol. Mas não é exatamente assim, não é, Marcelo? Bom Gina, dia, Marcelo, tudo bom bem? dia, um prazer enorme estar contigo de novo e com o seu público. Vamos tentar responder todas as perguntas, tentar deixar tudo redondinho para todo mundo entender. Tá bom. Marcelo, você viu começando aqui dizendo o seguinte, será que o colesterol é somente vilão? Ele só causa danos ao nosso organismo? Quando a gente fala de colesterol, a gente está falando do colesterol total. Esse colesterol total ele vai se dividir no HDL, que a gente chama de colesterol bom, no LDL, que seria o colesterol ruim, e no triglicérides. Tá. Também é um tipo de gordura no sangue. É um tipo de gordura. Então, o colesterol é considerado uma gordura. O colesterol é considerado uma gordura. Uma gordura, tá. E aí? E aí, como é que... Mas eu queria saber de você o seguinte. Onde são produzidos esse colesterol? É só animal, vegetal também? Onde se O produz colesterol, isso? ele pode ser via alimentar, né? Tá. Isso corresponde a mais ou menos 30% do colesterol que você vai ter no corpo. E pela falta de atividades físicas também pode afetar aí a relação entre colesterol bom, colesterol ruim e o triglicérides. Uhum. A maior parte do colesterol é produzida no próprio corpo, isso tem um fundo genético, ela é produzida principalmente no fígado e no intestino. Tá, no fígado e no intestino. Então, isso significa, se o nosso organismo produz colesterol, e como nós temos uma perfeição, é uma coisa assim maravilhosa, nosso organismo, funcionamento e tudo mais, o colesterol ele é importante para quê? Porque as pessoas julgam o seguinte, olha, eu tenho colesterol. Tá, mas nós temos que ter mesmo, né? Sim. O colesterol ele faz parte de vários processos no organismo. Ele faz parte, por exemplo, da estrutura das células cerebrais, por exemplo. Ele ajuda na formação dos sais biliares, ele ajuda na digestão, a proteger o sistema gástrico. Ele ajuda na formação de vitamina D. Sim. Então, ele não é de todo ruim. Tem as coisas boas sobre ele. O colesterol bom, em específico, ele entra na célula e tira a gordura e leva para ser processada no fígado, onde vai ter essas ações. Tá, então nós produzimos, né? Vamos dizer, você disse aí, produz no fígado e no intestino. Tanto o colesterol bom, que é o HDL, quanto o ruim, os dois. Sim. Tá.
E a maior quantidade é o LDL, ou é A o maior HDL? quantidade, em geral, é o É LDL. o LDL, tá. Então, a gente imagina que é uma estrutura importante, uma gordura, vamos dizer assim, importante para a estrutura das nossas células, né? Sim, o Certo? colesterol é importante para a estrutura das nossas células. É Tá. importante que ele esteja em níveis adequados, né? Isso, aí que eu queria falar com você. Existe um patamar. Sempre se fala o seguinte: acima de X é preocupante. E hoje, quanto mais, vamos dizer, baixo o nível de LDL, é melhor, Marcelo? Existe isso mesmo? Ou ainda aqueles patamares ainda, se não me engano, era 120 miligramas por decilitro? Como é que A funciona gente sabe isso? que a cada 40 miligramas por decilitro de colesterol que a gente baixa, a gente diminui em 20% o risco de um infarto. A cada 40 miligramas por decilitro que você nós... abaixa do colesterol ruim, do LDL, Tá. você diminui em 20% o risco de infarto. Uhum. A gente tende a ser mais agressivo quanto mais grave for a clínica do paciente. Então, o paciente que teve infarto, a gente quer esse colesterol ruim bem baixo, a gente quer ele abaixo de 70 miligramas por decilitro. Tá. Né? Um paciente que não tem tantos fatores de risco, a gente pode aceitar valores um pouquinho mais altos. Mas acima de 100? Acima de 100 e acima de 130. Tá. Até 130, perdão. 130. E o HDL? O HDL, ele é um colesterol que a gente tem que ter ele o nível mais alto, é isso, né? Porque ele varre as artérias, vamos dizer assim. Sim, ele faz essa limpeza nas artérias. Quanto mais alto ele tiver, melhor. Né? Em geral, o ideal seria ele estar acima de 35 miligramas por decilitro. Tanto no homem quanto na mulher, Marcelo, existe uma diferença aí? Dos dois, quanto mais alto, melhor. Nos dois, quanto mais alto, melhor. Tá. Tem a ver alguma coisa, aí eu quero falar num ponto com você, que tem a ver com a nossa conversa aqui, com o colesterol. Nós sabemos que os homens, o sexo masculino, até uma faixa etária, aí, seus 60 anos, por aí, 55, 60 anos, eles têm um risco maior de infarto e doenças vasculares. E que a mulher, após, se eu estiver errada, pode me corrigir aqui, tá? Após a menopausa, esse indicador, vamos dizer, isso aí, a prevalência dessa doença, do infarto, do AVC e tudo, é igual. Isso tem a ver também com essa questão do colesterol? Isso tem a ver com a questão do colesterol também. É um fator de risco. O fato de ser do sexo masculino já é um fator de risco. Esse é um dos fatores de risco que a gente não consegue mudar. Tá. Até os 50 anos, a mulher tem um fator de proteção, que é hormonal, né? E esse fator ele vai se perdendo, né, quando entra na menopausa. E aí tende a se igualar ao risco e, de repente, a mulher começa até a ser um pouquinho mais preocupante do que os homens, porque as artérias tendem a ser mais finas. Então, se você tem outros fatores de risco, como diabetes, pressão alta ou colesterol, tende a ser mais grave na mulher depois da menopausa do que no homem. Tá. Bom. Então, por isso, esse aspecto de prevenção é importante. É importante, tá. Nós vamos falar depois, no segundo bloco, nós vamos falar da questão da prevenção, né? Porque hoje, você considera que nós temos vamos dizer, uma epidemia de hipercolesterolemia, de dislipidemias? Nós podemos considerar uma epidemia? Sim, não é difícil aceitar isso ou pensar desse jeito. Você tem mais ou menos 40% da população adulta do Brasil com dislipidemia. Com dislipidemia. Muita gente. Muito mesmo. Isso aí inclui triglicérides também, 4 em cada 10 né? pessoas, sim. O triglicérides é um tipo de dislipidemia também. É um tipo de dislipidemia. Agora, isso está acontecendo por quê? Por falta por maus hábitos alimentares, é isso? Quando a gente fala de colesterol, a gente está falando de um pesquisador americano que chamava Ancel Keys. Em 1950, ele dava aula no Minnesota, no norte dos Estados Unidos. E ele percebeu que o índice de infarto dos executivos americanos, né, as pessoas mais bem alimentadas do mundo na época, era muito superior aos europeus, que tinham saído da guerra e não estavam tendo uma alimentação
tão farta igual os americanos. Certo. Então ele percebeu que tinha essa diferença, os americanos estavam tendo muito mais infarto do que os europeus. Baseado nisso, ele imaginou que de repente tivesse alguma diferença cultural, uma diferença de alimentação, né? Entendi. E foi aí que ele teve essa sacada, observando a alimentação do pessoal da Itália, do sul da Itália, se não me engano, que tinha uma alimentação mais rica em vegetais, em verduras, em frutos do mar, e a média, eles chegavam ao centenário, chegavam a viver em torno de 100 anos. Que coisa, hein? E daí surgiu a dieta do Mediterrâneo. Que surgiu a dieta do Mediterrâneo. Então, sim, a alimentação tem um valor importante também. Tá. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a questão genética, né? Se existe um peso aí na genética, né, de uma família de ter... porque muitas vezes a gente observa, Marcelo, você é muito mais que eu, por exemplo, mas de uma maneira geral, às vezes magros, pessoas magras que praticam esporte, têm uma vida saudável, têm uma alimentação saudável e têm um colesterol alto. Eu queria que daqui a pouco nós vamos para o intervalinho, você explicasse por que isso acontece. Quer dizer, um colesterol, um LDL alto, e às vezes até um HDL baixo, né? E às vezes essas pessoas têm infarto e outras doenças cardiovasculares devido ao colesterol, tá bom? Perfeito. Acompanhe nossas lives, toda segunda-feira, às 19 horas, que nós fazemos aqui com o entrevistado do dia. É importante porque aí você pode estar interagindo e conversando. Pode seguir também pelo Virando TV, tá bem? Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Quem acompanhou aí o primeiro bloco, quem perdeu o primeiro bloco, pode assistir pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, que o programa estará lá para você assistir e indicar para os seus amigos. Estou aqui com o doutor Marcelo Ribeiro do Vale, que é cardiologista. Estamos falando sobre colesterol, né? Marcelo, e aí? O que você me diz? O que acontece nesses casos que eu falei aqui antes, nós íamos para o intervalo? Certo. Bom, como a gente já tinha comentado, o estilo de vida é importante ter uma alimentação saudável, é importante fazer atividade física, mas às vezes só isso não é o suficiente. Como a gente tinha dito, cerca de 70% do colesterol é produzido no próprio corpo. Isso tem um peso genético importante também. Então, se você tem um histórico familiar, seus pais tiveram colesterol, muito provavelmente você vai ter também. Isso independe do tipo de alimentação e atividade física que você faça. Certo. Aí, infelizmente, o tratamento é só com remédio, só que aí é remédio a vida toda. Você não cura, você controla o colesterol. Não adianta só a dieta, porque geneticamente você produz muito, é isso? A dieta é importante, a atividade física é importante, mas nesses casos que por conta da genética o corpo está produzindo muito colesterol, o único jeito de baixar seria com remédio. Tá. Né? E aí não adianta, que eu já escutei várias vezes, tomar o remédio por 3 meses e aí melhorou, parou. Não, é tomar direto. Tomar direto. São as estatinas? São os principais medicamentos São os principais. Que a gente tem hoje. A principal arma para enfrentar o colesterol seriam as estatinas. Tá. E as estatinas, né? Todo mundo conhece, tem simvastatina, rosuvastatina, várias, né, estatinas. Elas têm evoluído muito, né, Marcelo? Assim, sim. E ela provoca algumas pessoas se queixam de cãibra, às vezes fraqueza muscular. Realmente, esses medicamentos, em determinadas pessoas, causam esse tipo de efeito colateral, vamos dizer assim, de efeito adverso? O efeito colateral das estatinas, o efeito colateral mais comum é justamente dor muscular. Dor muscular. E chega a alguns casos que é uma dor muscular leve, transitória, que acaba melhorando. Em alguns casos que são mais graves, que a dor é tão intensa que a gente tem que interromper a medicação. Mas tem outras opções? No caso da pessoa que tem a hipercolesterolemia de origem genética? Tem outras opções, algumas não tão boas, mas que podem ajudar, e tem alguns novos medicamentos hoje que são muito eficientes, eles não têm esse efeito colateral, só que por enquanto eles ainda são muito caros. Ah, tá. Então não tem poder aquisitivo, porque as estatinas têm no sistema público, né, Marcelo? Tem. Tá. Bom, e como é que, às vezes as pessoas perguntam, por que o colesterol aumentado
né, o LDL principalmente, ele entope, se deposita de uma vez nas artérias, ou ele vai se depositando aos poucos na parede das artérias? Como é A que gente tem que funciona isso? pensar nas artérias como a via por onde o sangue passa. Então, seriam pequenos canos por onde o sangue está passando, levando nutrientes para o corpo. Com o tempo, vai ocorrendo esse depósito de colesterol, de gordura nessas artérias, e devagarzinho elas vão obstruindo, camada por camada, até que você começa a sentir alguma coisa. Enquanto isso, você não sente absolutamente nada. Nada. Mas então é cumulativo? É cumulativo. E a gente está falando de anos e anos acumulando, não é de uma hora para outra. Vai acumulando, acumulando, até que obstrui tudo. Aí acontecem os infartos, AVC. Em geral, os primeiros sintomas são justamente esses. São esses sintomas, esses casos dramáticos, né? Já aparece com infarto, aí que a pessoa vai descobrir que estava com colesterol alto. É isso aí. É interessante, nós fizemos até um programa sobre a questão do insuficiência cardíaca, de hipertensão, também tendo a ver. A hipertensão, eu posso ser hipertensa, as pessoas misturam isso, né? Eu posso ser hipertensa e ter meu colesterol, vamos dizer, dentro dos limites da normalidade? Pode, são fatores de risco independentes. Uma coisa, você pode ter os dois, você pode ter só um. Pode ter só 3 diabetes também. Pode ter também. Aí é terrível. Então... A hipertensão não tem a ver exatamente, não é um nexo causal com o colesterol. São fatores de risco independentes. Tá. E hoje a gente sabe que quanto antes começa a prevenção, melhor. Tá. Né? Então, o que você orienta em relação a isso? Porque porque é uma doença silenciosa, né, Marcelo? Sim. Colesterol aumentado. Nós já não sentimos dor, não temos nada, estamos aí, tudo bem, muito bem, obrigado e tal. De repente, pá, tem um infarto. De repente, tem um AVC ou outra patologia vascular. O que você aconselha as pessoas hoje? A fazer exames periódicos a partir de que idade? Ou que você fala, olha, gente, é interessante todo ano acompanhar a partir de tal idade? No final do ano passado, eu atendi um menino de 12 anos. A mãe queria que fizesse uma avaliação cardiológica. Não, tranquilo. Gente. Era obeso ou não? Não. Magro. A gente fez a história, não sentia nada, brincava normal, uma alimentação normal de criança. Lógico, com seus sanduíches, com os biscoitinhos, tudo. E a mãe queria que fizesse o exame de sangue, lógico, o pedido de colesterol também. O colesterol dele estava altíssimo, Regina. É um menino que, se deixasse para fazer um check-up com os seus 40 anos, mais ou menos, que é quando todo mundo deixa para fazer, já ia pegar tudo obstruído. Né? Dos 12 anos até os 40, com colesterol alto, aquilo acumulando um pouquinho direto. Né? Então, a prevenção, a gente sabe hoje que quanto mais cedo você começa a fazer essa prevenção, melhor. A Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta, a partir dos 10 anos de idade, fazer um exame de colesterol para ver como está. Caiu bem, né? Caiu bem. E isso que eu queria comentar, porque assim, na pediatria, na pré-adolescência, a gente observa crianças aí de 9 até 12, 13 anos, Marcelo. Estava lendo um artigo esses dias aí, 33,4% já são obesas com dislipidemias. É alto, né? É muito alto. É uma coisa do Brasil, estou dizendo estatística do Brasil. Quer dizer, é muito alto. Então tem que cuidar cedo. Isso é um problema público, de política de saúde pública. Política de saúde pública. Que tem que ser... Né, se você orienta nas escolas e as crianças adquirem o hábito de fazer atividade física todo dia de manhã, eles levam isso para a vida adulta, né? E isso tem um peso enorme na saúde pública mais tarde. Né? A gente não está falando de uma coisa que vai mudar em 5 anos, é uma coisa para daqui a 20 anos, mas se começar a ser feito, tem um peso grande na futuro, saúde. E é interessante aqui, eu queria até abrir um parênteses aqui, fazer um merchan aqui do leite materno, né? A importância é sério, gente, não é, Marcelo? Sim. O leite materno, gente, o leite materno exclusivo até o 6º mês e depois até 2 anos de idade, claro, complementando com outros tipos de alimentos realmente defendem a criança e o futuro adulto de colesterol, infarto, derrame, tendência, doenças psiquiátricas. Olha, não tem jeito, eu tinha que falar isso aqui porque realmente é muito importante. Marcelo, bom, eu acho que de tudo que você falou aqui no programa até agora,
essa questão da faixa etária, para mim, foi mais importante. Por quê? Porque vai chamar a atenção das pessoas, que não adianta, se meu filho tem 10 anos, é magrinho, tem 12... Olha a história que você está falando aqui. Exatamente. Né? Bom, e é claro que esse caso deve ser genético, né? Sim. Aí a gente foi pesquisar, o pai tinha colesterol alto, a mãe também, então justamente o que levou a essa preocupação é porque os dois tinham colesterol alto. Então a mãe queria justamente avaliar isso. Tá. Bom, agora eu queria perguntar de você o seguinte, o HDL, o que eu faço, o que eu posso fazer para ter um HDL bom? Além, é claro, de uma dieta e tal, mas existe alguma coisa? As estatinas, por exemplo, você tem um HDL muito baixo e tem um LDL muito alto, ou um LDL razoável, as estatinas também fazem aumentar o HDL ou ela só trabalha em relação ao colesterol ruim? Algumas estatinas novas de última geração, elas aumentam um pouquinho o colesterol bom. O colesterol HDL. Bom, HDL. Mas o que aumenta esse colesterol, então? Então, os fibratos, que são remédios mais específicos para triglicérides, eles aumentam um pouquinho mais o colesterol bom, mas isso não tem efeito de prevenção a princípio para doença cardiovascular. O que realmente funciona e o que realmente aumenta o colesterol bom é uma alimentação saudável, bastante verdura, legumes, frutas e peixes. Dos peixes, atum, salmão, sardinha são os 3 que ajudam mais a melhorar o colesterol. E atividade física realmente melhora o HDL? E atividade física é importantíssimo para aumentar o HDL. Aumentar o HDL. E vai acabar também diminuindo o colesterol ruim e diminuindo o triglicérides. Eu sei que o triglicérides ele responde muito bem à atividade física, né? Sim. O triglicérides, que é o outro tipo de gordura, quase não falamos nele, mas o caminho é mais ou menos esse. Bom, Marcelo, então, que fique aqui essa questão da idade, né, que é importante, começar a viver cedo isso. Quanto antes a prevenção, melhor. Melhor. Mais eficiente. E a questão da alimentação não adianta, gente, é ter hábitos bons de vida, né? Mudança de hábito de vida. Mudança. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Estamos no finalzinho do programa, mais alguma dica? Eu acho que... Não, basicamente era isso. De novo, eu estou à disposição se alguém do seu público tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição para responder depois. Você me encaminha, eu respondo com o maior prazer. E no que precisar também, a gente está sempre aqui. Tá. Marcelo, eu quero agradecer muito, viu, mais uma vez. Esses programas, assim, são muito importantes, porque realmente chama a atenção das pessoas, principalmente doenças como a dislipidemia, que ela é silenciosa, ela é quietinha, ela vai só acabando lá com as nossas artérias e, de repente, a coisa complica, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Só para terminar, colesterol tem a ver com questão de situação de risco em relação ao Covid-19? O colesterol esse momento que a gente está vivendo? Não, colesterol dislipidemias não. Não, estaria mais relacionado aí da parte cardiovascular com hipertensão e com diabetes. E com diabetes, tá ok. A você, quero agradecer o carinho da audiência e convidá-lo para no próximo sábado estar aqui novamente conosco, comigo, com meus colegas que aqui vêm com tanta boa vontade para estar realmente informando você e fazendo diferença na sua vida. Até lá, claro, se assim lhe permitir. Podendo, fique em casa.